Pode ver, de onde querer ver, Duve, Diário de uma Vida Elétrica para você. Mais um bom capítulo, mais uma boa conversa aqui no estúdio da Fontana Filmes, em Campinas. A gente tem um amigo que até passou por aqui também, a gente conversou um pouco, tem passagem de vida e de história dele aqui. Ele vai contar isso para a gente. Eu tenho a satisfação e o prazer de ter aqui hoje conosco Pedro Henrique Dante. Pedro Dante, hoje da Leforce, não é isso, Pedro? Isso. Obrigado, Guilherme Crispim. Um prazer estar hoje. Estou me sentindo até importante, tá? Eu vou até mostrar o podcast para a família. E é uma grande honra estar aqui. Vai ser um bate-papo certamente bem prazeroso. E você sabe que esse tema aí é um tema ótimo, porque da família só vem elogio, né? Então o pessoal às vezes me escreve, fala, meu pai viu, adorou, meu irmão viu, minha irmã, enfim, então mostre para a família, que para a família, e peça inclusive, você que está aí também, para entrar lá no nosso canal no YouTube e falar, ótimo, o entrevistador é uma beleza, um dos melhores que eu vi, dá uma força. Pode deixar. Para a gente. O pessoal engajado e compartilhar a informação, mas vai ser um prazer estar aqui. Tem certeza. Muito obrigado pelo convite, viu? É o mínimo que eu podia fazer, você esteve junto com a gente no evento lá do Leforce, foi palestrante do nosso evento, e é sempre um prazer conversar sobre o setor e carreira. Tá bom? E Pedro, algo que a gente está falando aqui agora, lembramos, sim, verdade. E que evento, né? Assim, fazendo um parênteses antes da gente começar aqui o nosso papo mesmo, parabéns, inclusive, a gente não falou isso ali, falando aqui, é um evento que está se tornando cada vez mais uma referência no nosso setor elétrico, né? Ouvir temas que são fundamentais da área jurídica, que é a gente vai falar disso aqui também, mas que é a fortaleza, o negócio de vocês hoje. Grandes nomes, um evento muito bem organizado, muito bem feito. Tem data para esse ano? Obrigado. Tem data. O marketing me mata se eu falar data, tá? Mas vai ter agosto. Vai qualquer... vai sair o Save the Date logo mais. Okay. Você vai ser convidado muito mais uma vez. Mas vai ter de novo. Segundo semestre, agosto, a gente vai fazer de novo o evento. Os temas, certamente, de momento do setor com grande debate. A gente vai estar lá, quem sabe, fazer uma cobertura do Duve itinerante lá, contar a história, entrevistar pessoas. Combinado. Bom, mas dando alguns passos atrás, né, que é o nosso propósito aqui, contar um pouco da história do Pedro Dante. Pedro é do litoral, boa. Certo? Não o litoral de Minas, que é o meu caso, mas o litoral de São Paulo. Né? Litoral Sul, Caiçara. Eu tinha cabelo loiro, surfava muito, minha adolescência inteira, e jogava basquete. A gente estava relembrando, né, o que o Pedro gostava de fazer, jogar basquete e surfar lá em Mongaguá, natural de Santos, assim em Santos, mas a família toda ali do meu pai é de Mongaguá, litoral sul de São Paulo. Surfava, jogava basquete? Surfava não tão bem, jogava basquete muito bem, mas fiquei baixo, tá? Eu tenho 1,90 m, jogava de pivô. Quando você chegou ali, eu achei você baixo mesmo. Eu falei baixo mesmo, mas é verdade mesmo. Eu era pivô, eu ganhava bolsa no colégio, ganhei bolsa inclusive na faculdade, joguei pela Unisanta, Santos. Em algum momento achava que ia ser ali para o lado profissional esporte, mas fiquei baixo e não deu certo. Virei advogado. Muito bem. Aproveitando inclusive esse contexto, eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, porque a gente vai falar de alguns patrocinadores que você teve na trajetória, mas agradecer aqui aos nossos, a Automa, que trabalha com monitoramento de usinas na área do setor elétrico, né, usinas fotovoltaicas, eólicas, PCHs, com mais de 40 gigas hoje sendo monitorados no Brasil e agora também no exterior, Europa e na América Latina. Está aqui o QR Code da Automa, para quem quiser mais informação a respeito. Também agradecer Caputo Bastos e Serra, um escritório de advocacia também com enfoque no setor elétrico brasileiro. Está aqui o QR Code, para quem quiser conhecer um pouco mais dos serviços que Caputo Bastos e Serra têm apresentado ao setor elétrico brasileiro. Agradecer a EMAI, Empresa Metropolitana de Água e Energia, que está conosco nessa trajetória dos podcasts, e também a TTS Energia, uma empresa especializada nos
EPCs nas construções de usinas, seja na mini geração e agora também na geração centralizada, QR Code de todos eles aqui agora na tela. Patrocínio, teve um ponto que você me chamou a atenção, do que você está contando a tua história aí, Pedro. Um momento, e interessante, você foi fazer o direito, mas teve um apoio muito forte da educação física, da família e da educação física, e uma influência aí dos avós, que você me contou, eu não tinha ninguém na área do direito, eu te perguntei, né, por que você foi para o direito? Conta um pouquinho dessa história. É engraçada, nem no direito, nem em energia, né? Uhum. Então, eu tenho um irmão gêmeo, a gente praticava muito esporte, academia, basquete, e a gente estava muito fixo de fazer educação física, né? E a minha avó era professora de educação física, o meu avô, Pedrão, eu chamo Pedro em homenagem ao meu avô, e ela me deu um conselho que foi bem determinante. Você quer fazer educação física? Eu falei, não, vó, acho interessante. Ela falou, você trabalha e paga a sua faculdade, educação física eu não vou pagar. E ela, lógico, teve depois outra, virou diretora de escola, meu avô entrou na política, mas na cabeça deles, né, professor em que pese ser uma profissão maravilhosa, ia ser uma profissão mais, né, financeiramente não tão. E ela deu aquele conselho na época, eu falei, vó, mas não sei o que eu faço, 17 anos, molecão, né, Guilherme? Ela falou, direito parece que uma boa opção. Foi, tá bom. Aí seguiu o conselho dela, ela custeou, né, a faculdade. Ou seja, houve patrocínio desde que... Aqui é o patrocínio, é isso? Condicionado. Né? É o patrocínio, desde que... Muito você bem. Faça. Aí entrei em direito e daqui a pouco eu conto como entrei em energia, mas foi uma decisão muito... E agradecer a minha avó, foi pelo sábio conselho alguns anos atrás. E interessante aí também, Pedro, é que não havia ninguém na família do direito, que você contou, Sim. Mas, de repente, todos foram para o direito, né? Que é você, mas o irmão que você acaba de comentar, você tem o irmão gêmeo. Sim. E a sua irmã também, né? Sim, isso é engraçado. Eu e meu irmão virou depois construtor, policial, mas formou junto comigo, estudou junto comigo. Isso fazia confusão com as pessoas, inclusive, né? Aliás, uma semana um ia na aula, a outra do outro. Né? Essa pergunta era bem engraçada, trocar de namoradas, a gente era bem tranquilo, assim, a gente até hoje é muito unido, estudou desde o colégio, faculdade. Mas eu que acabei sendo o único que fiquei advogando. Inclusive, vocês são gêmeos da mesma idade, né? Ponto. Quem nasceu primeiro ou outro tem algumas horas de diferença, eu nunca lembro. Minha mãe vai lembrar. E eu continuei. Meu irmão depois virou policial, tinha o sonho de ser policial também, mas não. Minha esposa, agradecer a minha esposa Andressa também. Ela me deu um sábio conselho também na época. E acabei ficando no direito. A minha irmã fez direito, depois virou personal trainer, está em São Paulo também. É bem engraçada essa história. Ou seja, você continuou no direito. Continuei no direito. Fui o único da família. E aí, a gente falou um pouquinho, você tocou aí, um direito, mas um direito energético, um direito elétrico. Né? Em que momento que o Pedro Dante, formado já, né? Já advogado, encontra a energia. Como é que foi esse encontro? Vim para Campinas, Guilherme, eu sempre gosto de vir, porque eu comecei o meu primeiro estágio em empresa na Electro, distribuidora de energia. Participei de um processo seletivo aqui em Campinas, junto com meu irmão, com outro amigo, inclusive, e eu fui o selecionado, e já foi o primeiro estágio na Electro, e depois da privatização da CESP, a Electro, ela tinha advogados em regionais. Eu fui selecionado para ficar na regional de Itanhaém, como eu era de Mongaguara perto, então foi uma proximidade bem relevante. Você ainda estava no litoral? Estava no litoral, então estava no litoral, a gente está falando lá de abril de 2002, logo depois ali do racionamento que teve, o primeiro grande racionamento. Foi. Então o setor de energia ali estava em evidência, e foi o meu primeiro estágio, foi onde eu já despertei, achei molecão, estágio, representando a principal empresa ali do município, eu já me encontrei ali na profissão, foi bem prazeroso. Quando foi que a Neoenergia adquiriu a Electro? Foi mais para frente, né? A Electro, ela ficou, acho que quase 6, 7 anos e depois teve a aquisição, o grupo Neoenergia fez a aquisição como um todo. Né? E, bom, aqui é uma série de hipóteses,
imaginando que a Electro até então era uma empresa pública, certo? Era CESP, foi privatizada, na privatização virou Electro. Ela foi privatizada Foi quando? privatizada, isso a gente está falando lá de 2000, quando eu entrei já tinha sido privatizada, 2001. A gente tá falando, Talvez. 2000, Então você 2001. entra um ano depois da Sim, privatização, foi logo uma na sequência, Tanto vira o Electro. prédio que eu trabalhava era prédio CESP ainda, só Aham. depois mudou o layout para Electro, tudo. Quem era o grupo controlador, você lembra? Era a Enro, né? O grupo americano, né? Ah, tá. O grupo americano teve depois toda uma discussão de compliance na sequência, mas era um grupo americano, era a Enro. Sim. Com Ainda tá pessoas- eles ainda têm negócio no Brasil? Não, né? Não, que eu saiba não. Que eu saiba não. Poucos grupos americanos ainda estão atuando Na parte- da própria ES, né? É, Teve que- agora a saída. São pouquíssimos realmente. Não me lembro. Acho que a própria Duke também saiu. pra você ter É ideia. mesmo, né? Não, a gente tinha, né? Muito pouco. Alguns Tinha atores relevantes, mas hoje não. Não temos Verdade. mais. E, Pedro, aí foi um período de Electro no litoral ainda e depois acho que você vem para Campinas, não foi isso? Aí comecei ali como estagiário, tive a grande prazer de ter o Ricardo Gazola ali, foi o meu gestor, o meu mentor. Foi um cara que me deu as primeiras orientações, não sabia nada ali do setor, nada da atividade jurídica. Mas aprendeu muito andando também, né? Você contou isso, né? E foi isso o diferencial. Eu fiquei 2 anos, o Ricardo Gazola veio para a sede em Campinas, eu tive que assumir a regional de Itanhaém, cuidava de 22 municípios, toda a parte consultiva e principalmente contenciosa. Então, virei advogado júnior da regional de Itanhaém, muito novo, com 22, 23 anos. Assumi toda ali a responsabilidade, muita audiência, desde reclamação simples de conta, desde acidentes fatais. Então, me deu bastante bagagem, que é o contencioso raiz que a gente fala, né? Que é a barriga no fórum, no balcão. Isso me deu bastante experiência. E depois, lá para 2007, foi que eu fui convidado para vir para a sede aqui da Electro em Campinas, né? A Electro, os advogados de regionais, alguns foram convidados para vir para a sede e outros montaram escritórios para assessorar a Electro. Então, isso a gente está falando de 2007, 2008. E aí eu fiz esse movimento de vir para a sede, de vir para Campinas. Morei aqui 1 ano e meio, quase 2 anos, na Vila da Saudade, lá do lado do estádio da Ponte Preta. Foi um período bem gostoso. Mas não é aqui. Ponte Pretano, né? São Paulino. São Paulino. Nação Tele Santana, Aí, Raí, Palinha. Entendi. Boas lembranças. Boa, a Avenida da Saudade, né? Quem sabe? Mas é ciclo, que daqui a pouco volta. Daqui a pouco. Sim. Quanto tempo de Electro e vem uma transição interessante na sequência, né, Pedro? Que foi também uma outra grande escola. Sim, foram quase 8 anos, e aí nas coincidências da vida, né, que eu recebi a proposta, aí eu fui para a CCE, para a Câmara de Comercialização de Energia. Minha esposa Andressa era de São Paulo, não tinha pretensão nenhuma de morar em São Paulo, e aí a decisão foi também nesse sentido. E aí, realmente, de fato, foi, acho que, quando eu percebi a dimensão do setor de energia. Quando você está no mundo de distribuição, você não tem noção, né? Lógico, não que não tenha, mas ali o campo jurídico é mais restrito. Quando eu fui para a CCE, foi que abriu todo o horizonte. A gente está falando lá de 2009, e ali foi que eu conheci os meus sócios atuais, o Rafael Gomes, que é o head ali do Lefostra de Energia, e o Bruno Crispim, seu conterrâneo mineiro. Foi que eu O conheci Bruno os deve dois. ser ótima pessoa. Gente boa. Bruno Crispim, com um nome desse, né? Mineiro ainda, Nossa, né? tá doido. Ele gosta de fazenda, cavalo. Ele fala que tem um Não, mas rancho lá, mas a gente acha que é uma fazenda. Não, essa é a parte dos Crispim que tem dinheiro. Com H ou sem H? Esse é o sem H. Né? H. Põe H, você pode saber. Tem umas terras lá, planta tem café e cavalo lá. Então, olha aí, é diferente. Foi onde eu conheci os meus sócios, eu conto, né, a jornada, mas na CCE trabalhei com excelentes pessoas, também a própria Solange Davi, que era gerente executiva jurídica, que foi a grande escola, e a gente participou ali de um momento que a CCE liderava as principais discussões do mercado, e foi realmente transformador, muito bom o momento do setor como um todo, e muita saudade ali. Realmente a CCE é uma escola, tem muita gente qualificada ali, impressionante. Então, Pedro, falando um pouco desse momento, deste momento e talvez puxando para o momento atual, né? Passaram aqui, inclusive, bons nomes da discussão, falando de CCE e pensando no Mercado Livre, sim, tá? Você chegou na CCE quando foi? Lá em 2009. 2009, tá? O mercado
ainda não era óbvio, não é do mercado que é hoje, mas Totalmente diferente. isso. Mas ele de lá para cá ele enfrenta, e aí você deve ter vivido isso, entrada de renováveis, quer dizer, a lógica do fluxo energético, Sim. por assim dizer, começa a mudar. Né? O ONS tem que começar a trabalhar de outro jeito, a gente vê o ponto, como diz o ponto que chegamos hoje. Então, você tem eólica entrando, você tem novas fontes entrando, enfim, né? Como é que foi viver isso dentro da CCE naquele momento, né? Eu acho até que o Mercado Livre ainda não, ele quis acontecer e estagnou, talvez seja isso, Sim, ou eu ele... sempre fui muito cético com vamos falar, né, da abertura do mercado, mas foram anos e anos e anos sem nenhuma sinalização. Sim, O Mercado isso. Livre eram 2.000 consumidores livres especiais. E pronto. E pronto, você tinha os grandes geradores, as comercializadoras, mas um mercado muito nichado, muito vital, de grandes operações, mas realmente, de fato, você não tinha essa entrada de renovável de outros players. Era um mercado mais estruturado, discussões, a grande discussão da minha época da CCE, comento outras, mas eram discussões de garantia financeira, de liquidez, de como trazer a segurança do mercado para uma potencial abertura. Então, era uma fase bem de preparação. Por que demoramos tanto? A gente vai chegar não saia daí, viu? Inclusive, aí, ó, se inscreva no canal, tem sempre essas conversas muito boas, debates bons, a gente não combina nada, não é ao vivo. É gravado, é editado, mas olha, é um editado que vai fluido. Então, e as conversas vão acontecendo e vocês vão ouvindo casos que até então a gente não saberia. E dito isso, Pedro, como é que, né, o que é da discussão ali naquele momento, que é o que você está dizendo, os desafios que você viu acontecer, você trouxe um ponto que eu achei super interessante, né, que você está dizendo, olha, sim, era possível resolver algumas coisas numa mesa, mas você tinha desafios conforme mudanças, período Dilma, enfim, toda aquela... Eu trabalhei muito, né? Era o presidente do Conselho de Administração, Antônio Carlos Fraga Machado, que era a própria indicação da Dilma. E ali, na época, né, a diretriz era muito, olha, o mercado regulado vai ser os 70% e 30% o mercado livre, do jeito que está bom, você entendeu? A matriz, né, do desenvolvimento é mercado regulado, os leilões de energia e ponto final. Você tinha as renováveis, mas um Proinfa, um incentivo pontual, e a eólica nem se imaginava que realmente ia decolar. Então, era 80% da matriz hídrica. Assim, não tinham essas... Era previsível, né? Era previsível a operação, a liquidação financeira também mais previsível, e as problemáticas que você tinha ali de inadimplência, default, basicamente atreladas à comercialização de energia. Então, óbvio... PLD variava? Variava, sempre variou. Então, os grandes debates que a gente tinha ali no jurídico, e é o mesmo problema que acontece agora com quebras de comercializadores. O PLD tem o mínimo e o máximo. Você sabe que ele pode ir para o mínimo ou para o máximo. E tinham operações já descoladas, né, de comercialização de energia. Então, a própria CCE puxava muito essas discussões, e por isso que uma das grandes mudanças da minha época foi o sistema de garantia financeira. Se eu não vendi energia que eu não tenho, não aporto garantia financeira, antes o mercado sofria inadimplência e rateava. O que a CCE começou a fazer? A resolução 531 toda, foi difícil implementar essa resolução, bilateralizou o risco. Então, opa, peraí, se você não aportou, o teu registro, não o contrato, o registro do teu contrato cai. E aí a gente começou a ter mais segurança nas operações financeiras. Isso foi um grande trade-off da época. Ou seja, funciona bem, né? O sentimento que eu conheço menos, óbvio, que você viveu isso, mas assim, de quem está olhando dentro do setor, mas não com o olhar como você tem, o sentimento que a gente tem é que funciona bem. A CCE funciona muito bem, tem gente muito boa, você disse isso, inclusive, né? Bons profissionais, inclusive você conheceu o que hoje são seus amigos e sócios lá, então há uma segurança. Sim, e acho que essa questão, a CCE é uma associação civil, sem fins lucrativos, mas ela tem um orçamento com uma contribuição, né, que é paga, então ela tem muito mais agilidade do que a própria ANEEL, do que o próprio ONS. Então, você consegue, né, ter um quadro mais qualificado, e a CCE, basicamente, tem sistemas operacionais muito bons, eficientes. Então, assim, óbvio,
essa dinâmica de abertura de mercado, de varejo, vai trazer desafios para a Câmara. Eu saí de lá, tinham 2 mil consumidores. Agora a gente está com varejista passando de 20, 30 mil. Vamos chegar em quantos? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? A gente não sabe. Então, o relacionamento da CCE muda, né, com agora uma visão de varejo. Mas eu nem imaginava que a gente ia chegar hoje, em 2025, com essas discussões. Eu fui cético muito tempo que essa abertura do mercado era mais teoria. E ela está acontecendo. Faltou, para te responder a pergunta, vontade política, né? Aí veio as portarias, né, depois do governo da Dilma com Michel Temer, ele soltou as principais portarias e começou a ter essa redução para o grupo A. E a gente está nesse momento, que é o que a gente vai falar, de essa possibilidade de abertura, inclusive para o grupo B baixar tensão. Então, faltou vontade e, de uma certa forma, acho que a pressão do mercado de querer que isso aconteça. Acho que está todo mundo mais alinhado do que lá atrás. Perfeito, perfeito, Pedro. E aí a gente finaliza um ciclo CCE ali em dezembro de 2016 e em 17, início de 17, você assume um novo desafio que foi na Demarest. Eu assumi, o Rafael saiu, né? Foi o primeiro de nós três ali que a gente idealizou esse projeto de montar algo especializado em escritório de advocacia. Eu assumi a gerência, eu acho que não falar que eu não dei sorte, mas foi cada abacaxi. O Falcone também, Luiz Falcone, trabalhei bastante, ele era o gerente executivo. E foi lá, eu estava lembrando, foi a primeira conta ACR, né, que a gente precisou fazer a operação, de fazer um financiamento, CCE com uma nova atribuição. E eu peguei um período grande de judicialização ali da Câmara, de rateio de inadimplência do GSF. Então, foi um período ali que foi bem emblemático. E aí deu os estalos para montar esse projeto. O Rafael saiu, foi para o Demarest, o Bruno, depois de 1 ano e meio, Bruno Crispim, e eu fui o último que se juntou nessa célula que a gente chama, né? Era uma equipe pequena no Demarest, e a gente começou a trabalhar com algo, né? Se tem grandes escritórios especializados, mas a gente sentiu que faltava uma especialização mais em regulação propriamente dita, que são as boutiques, né? Você tem grandes boutiques do setor de energia, e o produto que a gente desenvolveu foi justamente montar algo especializado dentro de um escritório full service, na época o Demarest, para atender várias áreas especializadas, com societário, tributário. Então, quando, de uma certa forma, a gente ganhou uma certa repercussão, é um projeto de anos lá atrás, e hoje a gente está colhendo alguns frutos de ter acertado um pouco na estrutura. Então. Isso é interessante, isso que você está dizendo, Pedro. Teve algum motivo específico, assim, um olhar de vocês três, né, teu, Sim. do Rafael, né, do Bruno e tudo, de dizer, cada tem um mercado aqui, o mercado veio surgindo e vocês foram percebendo a oportunidade, era diferente na época. Com essa judicialização, na época, isso a gente está falando lá de 2013, 14, eu era gerente, a gente recebia os escritórios com os agentes, a gente identificou que escritórios foram surgindo de energia que não eram especializados em função da demanda. Foi aí que a gente olhou e falou, opa, peraí, acho que tem uma oportunidade bacana, né, de unir esse conhecimento de um lado, né, do balcão, que é a ANEEL, CCE, INS, e oferecer um produto especializado para o mercado. Oportunidade que a gente viu nascer. E também vinha, aí sim, né? Aí a gente já começa a sentir um outro setor elétrico também, né? Que diferente de 2009 que a gente falou, mas 17, 18, que é quando você está vivendo nesse momento, ainda Demarest, né? Antes de ir para a Lefosse, mas é isso, né? A eólica que já começava a ser representativa, a solar indicava já que ia acontecer alguma coisa. Acho que isso também influencia, não? As associações começaram a surgir, né, com mais força, mais interação e um mercado mais fragmentado para cada um olhar seu nicho, para cada um olhar a sua atividade. Isso é bom, né? A gente precisa, o setor de energia é muito grande, mas é o que a gente vive um pouco o momento atual. Cada um olhando isoladamente o teu impacto, o teu benefício e prejuízo, e realmente ninguém olhando. Isso não é função do agente privado, tudo bem, mas uma dificuldade de coordenação dos temas, porque a gente está falando de energia, algo essencial para a sociedade como um todo. Entendeu? É isso que o setor, nesse momento, e hoje, que é a brincadeira, a Solange comentava, você colocava na sala 20, 30 agentes e conseguia fazer um consenso. Hoje em dia, esquece.
Você não consegue mais fazer um no consenso FASE, a no gente setor me de energia. lembra, né, tem uma relação ainda muito boa ali com o pessoal do FASE, ainda não estou mais FASE porque não estou mais dentro de uma associação, mas a gente se fala bastante. Se eu não estou enganado, do FASE hoje tem mais de 35 associações, 37 mais ou menos, deve ser. É coisa que você não imaginava. Você tem, e tem associações que já têm uma representatividade, por exemplo, que não estão no FASE. Para quem não sabe, o FASE é o Fórum das Associações do Setor Elétrico, né, presidido pelo nosso amigo Mário Menel, inclusive, que já esteve aqui no podcast do Duve, assista lá. Então, mudou, né, Pedro? Ou seja, a complexidade Mudou. em todos os sentidos aumentou. Né? Mudou. E aí tem um período de razoável, até de 4 anos no Demarest, e em dezembro de 20, uma nova transição, que é o que você está agora. Como é que foi essa... Demarest, acho que a gente conseguiu colher os resultados desses projetos. A gente começou a estruturar os principais projetos do país. Então, um exemplo, por que eu faço muita geração distribuída, né? A estruturação de todo o projeto da Claro, com o João Pedro, hoje da Tópica, a própria Zilda, que a gente estava comentando. A gente começou a estruturar muito projeto, dado esse conhecimento de regulação e essas equipes multidisciplinares. Estruturamos o primeiro projeto de autoprodução do país, da Casa dos Ventos Cavalli, foi o Gomes, que o meu sócio que liderou, e a gente percebeu que o produto que a gente idealizou lá atrás, de ter uma equipe especializada dentro de um escritório full service, o mercado teve uma grande aceitação. O que é o nosso diferencial, falando, já vou comentar do Lefosse, né? Eu tenho sócios de tributário que conhecem o que é o PLD, que conhecem o que é o mercado de curto prazo. Você não precisa, né, explicar para ele o que é CCE. Meu sócio de societário consegue, dentro do SPI de uma negociação, entender onde ele precisa ou não alocar um prejuízo de atraso de uma usina. Não é só o conceito, né, mas o uso dele, né, e o que aquilo representa, né? Se eu mexer nisso daqui, o que vai impactar aonde, né? O cliente traz muito mais confiança, porque você tem dentro de um lugar o resultado de um trabalho com um custo muito mais atrativo. Você imagina, para você fazer uma operação de M&A que envolve aquisição, você contrata 3, 4, 5 escritórios para fazer uma operação. Ninguém dá conta de fazer isso. O jurídico interno fica maluco. E a gente recebeu, né, o convite do Lefosse, justamente dado esse projeto que estava dando certo, de se aproximar mais ali do mercado financeiro. Faria Lima, né? Eu nem imaginava que um dia ia morar em São Paulo e trabalhar ali na Faria Lima. O Lefosse tinha muita relevância. Você viu que o colete, né? Ele é de lá, né? Inclusive, eu estou aceitando patrocínio, viu, gente? Que ninguém tem amigo que fala, Guilherme, eu não aguento mais ver você com aquele colete azul. Fica a dica aí, entendeu? Passa o Pix depois para a gente trocar esse colete. É fashion. Eu comprei, mas eu sofro muito bullying dos meus sócios, que eu gosto de me vestir assim também de uma forma, mas o colete é um nível a mais de elegância. Eu ainda não cheguei lá. E o óculos laranja? O óculos também. É uma coisa. Vou chegar lá. Tá? E a gente recebeu esse convite. Acho que o Lefosse muito forte em societário, mercado de capitais, IPO. A gente estava no boom dos IPOs em dezembro de 2021. Quando a gente chegou, fechou o mercado. Tá? A gente deu um pouco de azar. Mas foi e veio uma pandemia também. E né? A gente mudou na pandemia. Tem. Bom que você 2020. A gente mudou na pandemia. Foi literalmente, no meio não, mas ela não tinha acabado ainda a pandemia. Né? Mudamos a equipe inteira. Somos em 12, temos uma equipe maravilhosa ali no Lefosse. Não vou citar todos os nomes, que certamente vou esquecer. Mas é o projeto ali que a gente idealizou. E estamos há 4 anos lá no Lefosse, ali liderando o mercado, com excelentes concorrentes. Então, a régua nossa é sempre muito difícil. A gente está bem servido, né? De escritório, sim. Tem bons profissionais para essa área, né? Tem. E aí a concorrência é alta e a gente se dedica aí diariamente justamente para entregar um melhor produto para os nossos clientes, que realmente a competição é alta. Sim. Nesses últimos... Aí vem 2020, a gente passa um período pandêmico aí, e é interessante, né? A pandemia, ela, lógico, não, o óbvio aqui, né? Foi uma interrogação para todo mundo. Eu me lembro que eu estava já na GD, vivendo GD, ABGD, na época, diretor comercial no Grupo Melo Cordeiro, startando o projeto da Cordeiro Soluções Energia, que a gente estava tentando se posicionar como distribuidor. Então, enfim, me lembro das dúvidas que a gente tinha. Mas surpreendeu também, falando de GD,
né, foi um crescimento, né? A GD começou a crescer muito ali naquele momento, né? E até me lembro de estar enclausurado como estava o mundo inteiro e assistir muito as lives, as discussões, né, a gente tentando entender as regras. Geração compartilhada era uma possibilidade, não era uma realidade ainda, mas era uma possibilidade. E aí, claro, não posso deixar de fazer uma menção aqui das vezes que te vi falar e ajudar e fazer as considerações ali no Canal Solar, com o nosso amigo Bruno Kikumoto ali. Bruno esteve aqui, inclusive, assistam também. Bruno esteve aqui contando o diário de uma vida elétrica dele. Foi um período de aprendizado também, né, Pedro? Crispim, quando a gente fez o primeiro projeto, autoconsumo remoto, né, com a Claro, acho que poucas pessoas acreditavam que ia dar certo, né? Mais ali o João Pedro, a Zilda, né, a Marina, e nós ali firmes, né, imbuídos, porque estava todo mundo só sabia fazer um PPA, um contrato de compra e venda de energia. Essa ideia de locação de energia, de locar um ativo para o consumidor, sem uma lei, só com uma resolução, com o voto do diretor da ANEEL que falava que era possível. Porque qual que foi o grande desafio? Você fechar uma estrutura contratual boa, que desse segurança para o consumidor e para o gerador. Você entendeu? O acerto foi esse. E essa estrutura contratual virou referência e depois foi testada pelos bancos. Você imagina você perceber a liquidez de um contrato para a instituição financeira sem um fluxo direto de energia. Assim, não, e nenhuma referência anterior, né, Dante? Nenhuma outra. Você então, falou, as pô, pessoas, o João Pedro ali, da hoje Topen, né, foi muito determinante, a vontade dele, o mercado de geração distribuída surge com esse grande projeto. Na sequência, eu fiz o da Viva, a gente fez outros grandes projetos. E aí, justamente, o que deu certo? O autoconsumo remoto, a alocação para um gerador por um grande consumidor. Sim, naquela época, naquele 2015, desenho 2016. ali. E aí surgiu esse projeto com o Bruno, grande parceiro, um abraço para o Bruno, com o Bernardo Marangon, da gente levar essa discussão da energia solar e veja já com a cabeça tanto para a geração distribuída quanto para o mercado livre. Então, realmente, curso, a gente certamente tem mais de 2.000 alunos. E era tudo muito novo. Como é que você ia fazer ingressar consumidores na geração compartilhada num instrumento de consórcio, que não é feito para fazer um consórcio de geração de eficiência? Não, Eu já não tinha cabelo na época. Eu acabei tinha veio a úlcera, a gastrite. Enfim. Porque era algo muito novo em todo sentido, assim, né? Assim, não tinha modelo, né? Não tinha e tinha que validar, né? Você vai funcionar isso? E eu brinco, né? O advogado regulatório de energia foi determinante, porque o teste que você fazia com advogados tributário, com societário, imobiliário, todo mundo falava não. Você fala, não, espera aí, pô, vai dar certo. Não, e a gente ia muito lá na liderança, vai dar certo. Aí, na verdade, está mais na fé do que na certeza, né? Mas deu certo. Deu certo. E até hoje, né, Pedro, se a gente pensar, ele ainda é um desafio, né? Sim. Você juntar essas pontas todas, né? A gente estava falando ali, né? Ainda tem um desafio grande aí de fazer isso no final do mês ou no final do ano para quem está nesse negócio dar certo, né? Tem uns riscos razoáveis do negócio e muita costura, né? Acho que esse é muito ponto. É uma matriz de risco que precisa ser muito balanceada, né, Crispim? E a geração distribuída ela cresceu de forma exponencial. Acho que o grande teste dela em termos de captação de cliente agora é a união dessas grandes marcas. A gente fez os principais projetos do país também, com geradores que não têm capacidade de prospecção por conta de custo, e justamente unir essa marca nacional para oferecer o desconto e sustentabilidade. Eu acredito bastante nesse modelo, em que pese toda a discussão, Netflix, TCU, se acompanham muito bem essas discussões. Né? A gente tem uma lei federal que chancela a geração distribuída. Então, enquanto não mudar a lei, eu tenho um marco regulatório sólido. Mas o mercado vai ter esse teste de conversão, essa sacada de como converter a sua mãe, a minha mãe, a entrar nessa estrutura. Acho que é um aprendizado que é o que vai vir para a abertura do mercado livre. Acho que a geração distribuída vai ser essencial para preparar o varejo, porque o setor de energia nunca precisou fazer marketing, venda, que era um mercado mais restrito. É isso que agora a gente precisa de players de fora do setor que sabem fazer isso para justamente trazer o consumidor no centro dessa atenção. É isso que a gente precisa fazer.
está dizendo aí, a gente conversou umas semanas atrás no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, e essa está perfeito o que você está dizendo, essa observação quem fez também é um que conhece muitíssimo o mercado, Luiz Fernando Viana, vice-presidente institucional ali da Delta, do Grupo Delta Energia, e está gravado, quem quiser assista lá no nosso canal. O Viana fala exatamente isso, né? Ele pega um exemplo da Luz empresa dentro do grupo, né? E ele fala isso, a GD compartilhada, a geração compartilhada, no nosso entendimento, ela é um caminho de aprendizado para o mercado livre de energia no momento que o grupo B, né, toda a baixa tensão, puder entrar. Então, é isso. E, de fato, é um aprendizado, né? A gente estava conversando e questionando exatamente isso, né, Dante? Quer dizer, entender como que isso pode funcionar, né? Uma Vivo, pegando a Vivo como exemplo, né? Como é que a Vivo pode fazer isso funcionar, né? Que a gente nunca tinha olhado, eu falo nunca a gente, o setor, né? Economia, todos nós como possível cliente de energia, até porque não tinha jeito de olhar. Sim, isso um monopólio natural, né? Sim. E agora isso tudo sinaliza que vai mudar, está sinalizando que vai mudar. Então Crispim, eu tive, né, comentei com você ano passado no Texas, em Austin, para entender o modelo americano, e vou agora, né, para Londres e Alemanha. É possível fazer. Você entendeu? A gente precisa só da estabilidade regulatória, momento de mercado, com tecnologia. Você pega o caso da Octopus Energy, que é aquela empresa de Londres que conseguiu desenvolver uma plataforma que consegue ter essa interação com consumidores e observar o comportamento do consumo. É sistema, é plataforma. Não só venda, mas relacionamento. Então, se a gente conseguir trazer esse aprendizado e trazer para o mercado brasileiro, óbvio, né? Aí a discussão vai ser de regulatório. A consumidora faz, assim, a gente tem que ir com calma também. Eu acho que é passo a passo para ser algo estruturado. São 80 milhões de unidades consumidoras, certo? Então, e aí não entra a tecnologia também? Pedro? Será que a gente ainda não tem sistemas de inteligência digitalizados para que essa conversa possa existir? Que senão também não funciona, né? E medição, né, Crispim? O problema também é a medição, que ela precisa ser aquela medição analógica, online, não esses medidores que é o que a gente tem aqui. Sim. Entendeu? Enquanto a gente não conseguir fazer integração, não é jurídico, não é lei também, não é contrato. Lógico, tudo isso vai se adaptar. Mas é, de uma certa forma, também essa capacidade de observar o consumo de forma instantânea. A gente tem nos grandes consumidores, mas a gente não tem nos consumidores menores. Então, acho que falta muito também investimento, tecnologia. Também é provocação. Será que a gente precisa de um mercado livre no Brasil de 40, 50 milhões de brasileiros? Acho que essa conversão não é rápida, automática. O Texas de 30 milhões tem 10 milhões, ponto final. E eu me lembro também, já talvez uns 2 anos atrás, quando até houve a permissão, né, início de 24, né, acho que foi início de 24, Pedro, que abriu para média tensão, que o Saxida aprovou e 24. isso, mas só que ele aprova antes então Ficou quando no cronograma. quando ele aprova, houve essa discussão, que todo mundo vai migrar e tal, e aí trouxeram os cases, me lembro de Portugal e outros mais, não, peraí, calma, Portugal liberou e levou 10 anos para ser significativo essa migração, que é o que a gente estava falando, né? O consumidor final tem que entender, ele tem que achar que vale a pena, tem um processo aí de aprendizado gigantesco. 21 anos com 30 mil consumidores no Mercado Livre aproximadamente, demorou 20 anos, entendeu? A gente vai mudar essa regra, deve ser aprovada, a gente discute a forma, e a gente não vai ter uma conversão maciça, vai demorar, mas pelo menos a gente tem uma sinalização e eu acho que é o futuro, né? Esse futuro chegou e é mandatório, ponto final, tem que se preparar. Uma pergunta que ela é meio botando pilha, porque a pergunta do botando pilha, você sabe final, que não sou eu, é o rapaz ali. Mas numa fala anterior tua aqui, a gente falando do marco legal, da lei e tudo, 14.300, né? Você diz o seguinte, não, tem a lei aí só se mudar a lei. É claro que isso é uma hipótese, assim. Quando eu falo hipótese, no sentido de sim, existe sempre uma possibilidade, não de mudar dessa lei, de mudar qualquer lei, né? Não estamos dizendo que a lei vai mudar.
Mas na tua experiência de setor, você acha que existe alguma possibilidade de alguma mudança na 14.300? Veja bem, não estou dizendo que se é permitido. Permitido a gente sabe que óbvio, né? Qualquer lei pode ser mudada. Sim. Alguma possibilidade de se mexer na Olha, 14.300? considerando o histórico, né, acho que a articulação para a criação da 14.300 ela foi muito forte, né, e você acompanhou bem ali na BGD. Sim. E mudar uma lei federal é possível, mas com uma maioria na Câmara. Então, assim, eu acho difícil e outros temas vão surgir Antes disso. E para resolver problemas, né, que a gente vai comentar, a gente não pode criar novos problemas. Né? Eu sou um pouco pragmático nessa questão. Então, mudar a Lei 14.300 para restringir, para tirar algum direito que estava previsto, eu acho que o mercado tem que se preparar com a quebra do monopólio da distribuidora. A distribuidora prestar serviço, como a transmissora. Receber um valor fixo, a distribuidora precisa existir, precisa da sua concessão, teve a renovação das concessões, e o mercado abrir com cada um com a sua responsabilidade. E esse monopólio da distribuição ser quebrado. A distribuidora não precisa mais comprar energia em leilão, ela precisa realmente ter a certeza que, tendo a exposição, ela vai ter mecanismos também financeiros. A gente precisa das distribuidoras. Então, essa guerra ela precisa também trazer um pouco mais de coerência. Tem mercado para todo mundo, tem negócio para todo mundo, se todo mundo também trabalhar sem querer impactar o outro. Né? Senão, e advogado falando isso, sou um pouco contraditório. Né? Mas, não, mas um dia, tem uma figurinha aqui que eu acho ótima, né? Um dia sem confusão, um dia perdido. Né? Então, tá pronto, esperando o melhor, mas pronto para o pior. Né? É isso. Né? Ô Pedro, e aí, antes de trazer o rapaz aqui que está doido, querendo fazer uma pergunta, mas acho que teve um tema muito interessante que a gente abordou ali na nossa conversa prévia também, que é exatamente esse momento. Né? Assim, e é natural do capitalismo, né? O modelo é assim, né? O modelo do capital é que ele se expanda. Né? Então, a solar quer expandir, a GD, e aí a GD na solar, e a solar centralizada quer expandir, a eólica quer expandir, a nuclear quer expandir, enfim, o gás quer o espaço dele, e aí se aparece um cara diferente, estou sendo polido, que como o Trump diz, não, peraí, tem um espaço para o petróleo, quer dizer, todo mundo buscando sobreviver e expandir. E se aí restringir a renovável lá, que vai, assim... Como é que a gente mais... Aí você começa a ter curtailment, você começa a ter... Quer dizer, você tem uma hora que... E aí, vamos lá, vou fechar num gancho aqui, que é uma discussão, inclusive, que eu vi que vocês estão. Né? O Rafael Gomes, teu sócio, amigo nosso, postou aí esses dias até na página de vocês, que são as soluções de carga. Por exemplo, questão dos data centers e tudo. Duas perguntas em uma. Como é que a gente resolve essa questão de todo mundo querer expandir, a gente não tem, começa a ter problema, não tem excesso de energia, e como é que a gente, o que dá para fazer, como é que a gente resolve, gerando carga, ok, mas... A gente, assim, impressionante, Crispim, essa questão da inteligência artificial, a gente estava muito discutindo offshore, que ficou mais para frente, eólica offshore, discutindo hidrogênio verde, que parece que não vai ser o bom como se imaginava, mas grandes projetos estão com problema de conexão. Isso é o quê? Demanda. O que o setor de energia precisa? De consumo. Expandiu a renovável e não veio porque a economia não está... Não acompanhou na mesma velocidade. Na mesma velocidade. Então... um pouco preocupado. Hidrogênio, a gente está com clientes com pareceres de acesso cancelados pelo ONS, não dizendo que o ONS está cometendo auto ilegal ou não. O ONS está cumprindo a cartilha dele. Data center, a gente está trabalhando com vários clientes, tanto mineração de Bitcoin quanto processamento de dados. O mundo está olhando o Brasil. Nós temos terrenos, temos sol, temos vento, supostamente temos infraestrutura, dado o nosso sistema interligado nacional. Mas essa questão do constraint off, a inversão de fluxo em GD, esses cancelamentos, o que precisa ser feito, Crispim? Acho que precisa assentar quem tem o poder da caneta. Se faltou dinheiro, se traz a iniciativa privada, se constrói as subestações. O Brasil não pode perder essas oportunidades. A gente não pode ficar com essas discussões isoladas. O ONS fazendo o corte de geração por excesso de geração numa localidade. De outro lado, os projetos estruturados. Uma inteligência artificial, a gente está trabalhando no escritório com 5 projetos ao mesmo tempo.
você entendeu? Processamento de dados, fisicamente, você instala aqui e exporta esses dados mundo afora. Então, assim, a demanda chegou e a gente não vai aproveitar essa oportunidade. Assim, a regulação ela não está preparada, ela precisa acompanhar o mercado está dando sinais. Então, a gente precisa parar também de começar a discutir muito e começar. Data center, o governo parece que acendeu o sinal amarelo, vai sair aí tem um projeto de lei O Haddad está discutindo o Haddad essa está nos semana, Estados Unidos com players e parece que vem uma desoneração de carga tributária. Também tributária é muito importante nesses projetos. Parece que o governo se atentou, mas não é só isso. Você precisa resolver o problema de hidrogênio verde, de conexão também, e você não pode deixar de resolver esse problema de corte de geração renovável. Tem que resolver, seja com acordo, seja com decreto, seja com algo consensual. Assim, a gente não pode deixar de resolver essa problemática. Tá? Para não perder essa oportunidade. Atacando muito, falando de forma muito generalista. Né? Um diretor da ANEEL falando que o risco de constrenar o problema é do gerador. Não, tem os geradores que pediram parecer de acessos que não teve restrição, que estão contratados em leilão regulado. Os novos que chegaram depois, estão no Mercado Livre, você pode até discutir, mas essa galera investiu, financiou. E quem que deu as outorgas para esses projetos? Quem que liberou a conexão? Foi o ONS e a ANEEL. Certo? Então, o investidor tem expectativa legítima de gerar a sua energia e receber pela energia gerada. Quem vai pagar esse custo? Eu não entro nesse debate. Mas será que esse custo, eventualmente, o consumidor não deveria suportar? A gente precisa começar a trazer essas soluções e decisões. Acho que a pior decisão é não ter uma decisão. Acho que dificilmente a gente vai ter uma decisão consensual. Mas se a gente não tiver decisões, o setor de energia passa por um momento de estresse que precisa ter uma guinada. Senão, vai ter bastante trabalho para advogado. A gente gosta de trabalhar com os nossos clientes felizes, fazendo projetos, estruturando todo mundo feliz, até porque eles pagam mais. Tá? Mas, né, se não der, a gente vai brigar. Entendeu? E brigar, e essas brigas, eu brinco, né, mas a gente fala, eu, Bruno, o Rafael, a gente não gosta, é brigado, é briga, assim... A gente prefere trabalhar com algo estruturado. É muito mais prazeroso ver o resultado de um projeto do que você brigar pela construção, pelo pagamento de um cargo. Sabe? Bom, a minha pergunta ela foi amadora, botando pilha, né? Mas eu acho que a gente tem que chamar, de fato, quem é o dono do quadro. Você tocou no ponto. A gente já deu uma aquecida, uma esquentada. Antes disso, eu vou relembrar a você essa conversa aqui com Pedro Dante, tantas outras mais, que a gente já teve, que a gente vai ter. Acontece porque a gente consegue ter patrocínio para que isso aconteça. Então, eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Eu queria agradecer à Altoma, que é uma empresa referência no monitoramento de usinas solares, eólicas, PCHs, enfim, com 40 gigas monitorados hoje. Está aqui o QR Code da Altoma. Agradecer também Caputo, Bastos e Serra, também um bom escritório de advocacia para os temas também do setor elétrico. A EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia Secular, a EMAI está em São Paulo, ali com billings, com vários projetos e com projetos novos também nessa área de energia. Está aqui o QR Code para quem quiser saber mais da EMAI. Inclusive, vem boas alterações e mudanças aí que a EMAI está propondo. E, por fim, agradecer a TTS Energia, que é um bom parceiro nosso já há bastante tempo, com projetos aí na área de EPC para usinas solares, seja na geração centralizada ou distribuída na mini geração. Dito tudo isso, que é importante para os nossos patrocinadores, eu vou chamar ele, que tem um quadro específico que eu botando pilhas. Olha, vem cá. Menino, você estava doido para perguntar para o Pedro, você ouviu aí? Não, rapaz, eu não estou querendo tirar o teu quadro e botando pilha, não, pode ficar tranquilo. Ninguém põe pilha como você, né? Olha o tamanho do teu olho, você é profissional nisso. Pedro, eu queria te perguntar o seguinte, você tocou em alguns pontos aí e a gente está vivendo tanta coisa no setor elétrico que às vezes é até difícil de acompanhar, né? É o ponto que acho que, de fato, vocês ficam felizes, né? Precisa de gente lá no Leforce, deve estar precisando de gente na área, porque eu não tenho dúvida. Zóia, queria te perguntar o seguinte, recente agora, também tem algumas semanas, eu estava presente, inclusive, num evento no Rio, no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia ali, um fórum muito bem organizado, a discussão boa, e o nosso ministro, Alexandre Silveira, esteve presente, fez a abertura,
estava presente ali também Sandoval, Rodrigo Limpe, enfim, a gente tinha o governador Eumano de Freitas, governador do Ceará, tinha peso na discussão, né? O poder da caneta. O poder da caneta estava ali, quem também tinha a voz para reclamar também estava, enfim. Para dizer que Alexandre disse, olha, nós estamos com, e foi ali que ele starta isso, né? Nós estamos com um projeto que é ampliar a tarifa social relativa à Sim. fatura, conta de luz, para 80 megawatt-hora. Certo? Isso gerou uma série de discussões depois, Casa Civil, Haddad se manifestou, enfim, mas parece que o tema está andando, que o tema andou, né? E conforme lemos dias atrás, aí, acho que o Lula já está envolvido com isso, enfim, e que isso pode vir ou por medida provisória, parece que vai vir, Sim. ele queria, né, a tua opinião sobre isso, ou por um PL, por um projeto de lei. Né? Pergunta do Zóia para você. Isso vem por medida provisória? Isso vem por PL? Qual a opinião tua, de vocês, no escritório? E quais são as consequências dessa... Ou seja, esse projeto passando, tudo indica que vai passar, como você acredita que ele virá e quais são as consequências que podem trazer um projeto como esse, botando pilha o Zóia aí na discussão? Como brasileiro, eu acho que é um pouco contraditório o que eu vou falar, mas eu acho que a gente tem que ter, seja um projeto de lei ou uma medida provisória, certo? Tem que algo acontecer, porque essa não é uma reforma do setor, é uma reformulação, e, na minha avaliação, ela é positiva, porque ela traz abertura de mercado e outros componentes de racionalização, né, dos encargos. Não vou entrar nessa questão da tarifa social, se é legítima ou não, aumentar essa isenção, porque tem custo. Mas é isso que está sendo proposto, né? Vai de 50 para 80, não é isso? E não vou me furtar aqui de dar minha opinião. Eu achei que o ministro Alexandre, e numa pré-eleição do Lula, foi uma sacada inteligente, certo? Não só isso, como parece que vem uma segunda medida provisória, a questão do gás, de uma isenção ali para o botijão também. Tá? Então, ano pré-eleitoral, politicamente, é uma sacada bem interessante. Tem que acontecer, tá? Como advogado, vindo via medida provisória, que eu acho que, se eu fosse apostar, inclusive as notícias de hoje, é o que vai acontecer, por que o governo decide medida provisória? É mais célere o rito e dá um poder inicial a mais para o presidente, que ele assina. A medida provisória ela é publicada, ela tem força de lei, imediatamente. E aí foi o presidente que assinou. Também. Quando você faz um projeto de lei, ele é um PL, é Congresso, ele não tem força, ele não tem eficácia imediata, ele só começa a valer depois de aprovado. Então, o trâmite para você fazer uma lei federal, que é o que muda outra lei federal, que o setor de energia todo, a base é a Lei 10.848 de 2004, é uma lei federal, a gente vai demorar, vai entrar ano que vem pré-eleição e dificilmente a gente... Passa. Foi o que aconteceu com o PL 44, com todas essas questões. Até hoje a gente tinha lá a reforma perfeita do setor de energia e nada foi feito, certo? Entre o feito e o perfeito, eu acho que algo precisa ser feito. O problema da medida provisória é se ela não for convertida em lei, se ela não for aprovada. Então, se ela for rejeitada ou vetada em alguns mecanismos, a gente pode ter uma lacuna de eficácia, se foi válido ou não por período. Qual o prazo, desculpa, mas qual o prazo? Por exemplo, o Lula assina uma medida provisória, facilitar o dia 1º de junho. Sim. Né? Quanto tempo? Aí ela está valendo. 1º de junho, assinou, está valendo a medida provisória. Salvo engano, são 60 prorrogar por mais 60. Então, a gente está falando de 120 dias para ela converter em lei. Ela tem que converter em lei. Tem que converter. E aí, se ela não for convertida, haverá uma discussão. Isso que eu acho ruim pode trazer uma insegurança. Por exemplo, você dá a tarifa social e isentar, para a distribuidora, ela vai aplicar a isenção e ponto final. Que eu ia te fazer. Ela vai aplicar. Fácil, ou seja, não vou responder pelas distribuidoras. Via sistema. Empurra de 50 para 80, só empurra a régua. O sistema está preparado, acredito, você entendeu? O problema são outras alterações, uma bem polêmica, essa questão da autoprodução de energia, que o governo acho que erra em querer dizer que é tudo Nutella, tudo oportunista. A gente fez os principais projetos do Brasil também, e o que a gente faz não é, tá? Não a gente, mas os nossos clientes. Você vai alterar essa regra e se depois não é convertido em lei, qual que é a regra que está valendo? Mas aí quando eu mexo nessa, eu mexo também
nessa regra da autoprodução? A proposta do governo se... Ou seja, a MP, a medida provisória, não é só parâmetro. Não Ela, é. Tá. Ela traz a abertura do mercado, ela traz a tarifa Verdade. social. O que eu acho? Tá? O governo acertaria se ele segregasse e não colocasse de mercado, tudo. Verdade. 2 pontos, um ponto positivo, abertura de mercado, um ponto polêmico, tarifa social. Coloca esses 2 e faz a medida provisória. Na minha opinião, se começa a trazer outros componentes, porque a medida provisória vai ter emendas também, então você vai ter a discussão do lobby, e o Congresso vai trabalhar. E aí você começa a perder um pouco de previsibilidade. Mas, enfim, se eu fosse apostar, sai via a medida provisória, e certamente a gente vai ter grandes discussões de eficácia, momento de eficácia. Então, ainda bem que a gente fez esse podcast agora. Ainda bem que não publicou, tá? Porque se publica, Pedro Dante aqui, só Deus sabe quando, é isso? Não, imagina. Porque é isso, né? É isso que vai acontecer. Então assim, em resumo, Pedro, você que está vivendo mais isso, eu acompanhei, mas você tem razão. Não é só, a gente está falando aqui dessa ampliação de 50 para 80 e que coloca quantos milhões de pessoas aí? As notícias são mais 14 milhões de brasileiros. 14 milhões de brasileiros ou 14 milhões de UCs? Desculpa, de UC, de unidades consumidoras. Que é muito, né? É diferente, né? Sim, porque se nós temos 90, você põe mais 14, você já jogou aí mais 20% dentro desse... O governo publicou aquela apresentação em um projeto de lei. Isso projeto aí. De lei completo. A gente não sabe o que o governo vai traduzir numa medida provisória. Tá. Ou seja, é provável que o Mercado Livre sim, né? O Rodrigo Ferreira falou disso nesse mesmo evento, o próprio também, o Viana, Luiz Fernando Viana também falou dessa expectativa. Sim, é o que eu vejo muita crítica também do mercado, que não é o perfeito. Gente, não é. Mas assim, o setor de energia ele precisa se recompor em termos de mercado, oportunidades, porque a regulação não vai. Eu gosto das apresentações da PCR, do Mário Veiga, do próprio Barroso, né? Como fosse um grande barco. Eu não gosto de falar Titanic, mas é isso, né? O Titanic já de lado. A gente não consegue reformar esse Titanic, de volta. porque ele está navegando, entendeu? Não dá para parar. O que era o ideal, gente? Parou todo mundo, não dá para sentar todo mundo na mesa, cada um senta no teu quarto, na tua sala, proposta, aceito ou não aceito, reforma. Não dá para fazer isso mais. Então, esse transatlântico, que é o energia é vital para a economia do país, ele não vai poder parar de navegar para reformar e voltar. Não, vão ter que ser feitos, óbvio. Ajustes, né? O problema é só ajustes para remendar e não rediscutir. Mas olhando o histórico, olhando os debates, olhando o momento que a gente está, a gente precisa resolver conexão, isso é para ontem, tá? O operador nacional precisa ser escutado, mas acho que a posição precisa também ser combatida e achar soluções. Se é infraestrutura, traga iniciativa privada, traz os governos, as empresas certamente vão querer investir para conseguir vender, escoar energia. E realmente a gente precisa cravar essa abertura do mercado que vai gerar muita oportunidade para todo mundo. Esse é o grande ponto. O setor de energia precisa parar de brigar de forma nichada, do jogo, mas começar a olhar também para médio e longo prazo a quantidade de oportunidades que vão aparecer, trazendo o consumidor para o centro da atenção, né? O consumidor precisa estar no centro da atenção dessas discussões para justamente ter novos produtos, novos serviços, e eu estou bem animado olhando lá fora. Você tem muita experiência internacional também. Quando você vê o que deu certo em outros países, é só replicar, né, Crispim? Não tem uma fórmula mágica, não. A gente precisa de estabilidade, segurança, investimento e replicar os modelos para trazer segurança. É isso, é simples, deveria ser, né? Deveria ser. Pedro, papo muito bom, reta final. Uma pergunta que aí já não é o rapaz do zóio grande aqui que faz, sou eu, que tem tudo a ver com o diário de uma vida elétrica, né? Qual o momento mais elétrico da vida do Pedro Henrique Dante? Pode ser pessoal, profissional, mas você fala, caramba, rapaz... Hoje a gente trabalha uma pandemia para a gente, né? Acho que para todo mundo, né? E você continuar prestando um serviço de qualidade para os seus clientes foi algo que transformador. Mas o meu momento ali, acho que voltando ali para a CCE, é quando eu assumi o cargo de gerência. E foi logo em seguida que eu fui meu primeiro filho, o Matheus, né? Então, conciliar a vida pessoal e profissional foi muito difícil para mim.
Tá? Depois veio minha segunda filha, a Manuela. E quase na sequência, né? Que você comentou. Quase na sequência. Então, curto espaço de sim, tempo. 2 anos, parecido com o seu. Então, conciliar essa vida para todo mundo, né? Sim. Foi o meu momento mais energético e hoje eu procuro balancear de uma forma diferente do que eu fiz. Continua surfando? Não. Vendeu a prancha? Surfo, vendi, não jogo. Mas basquete está jogando? Não jogo mais basquete. Estou com é artrose no ombro. Só vou para academia e ponto final. Trabalho, estudo e fico em casa. Eu sou um cara bem tranquilo. Mas é uma boa referência no nosso setor, viu, Pedro? Eu te acompanho já há bastante tempo. Você me salvou muitas vezes para não falar bobagem aí sobre o que está acontecendo. Advogado é um bicho estranho, né, Crispim? Eu procuro ser um advogado, o pessoal brinca, né? Pragmático, né? Eu gosto de discussão teórica. Quando tem 2 advogados num projeto, cada um começa a falar uma tese e não focam na necessidade do cliente, eu quero morrer do coração. Entendeu? Então, obrigado pelo elogio. Eu sou advogado, mas de uma certa forma também acho que eu trago muito uma visão prática de negócio, que é o que a gente precisa, né? Continua os cursos com o Canal Solar? Continuo. Dizem que é um dos melhores cursos, né? Do Mercado Livre, geração distribuída. O Bernardo está lá agora no Canal Solar. Estamos pensando em novos produtos, né? Bateria, está começando a surgir. É um pessoal muito qualificado. Eu sou suspeito ali para falar. Os cursos continuam, sim. A gente está inclusive, o Bruno esteve aqui também, né? Tem uma história muito bacana. O Canal Solar é, de fato, uma grande referência nossa. Treinou, educou muita gente. Bom, é isso. Eu recebi agora, eu estava conversando com você aqui. Não saiu a medida provisória, não? Saiu? Não. Chegou, foi um WhatsApp da Camila Luz, que é diretora de comunicação e marketing, liberando você para dar a data aqui do... Ela liberou? Mentira. Filha da... Olha aí, Camila, mentira. Não, mas se quiser... Falou até o nome, agora você me convenceu, hein, Bruno? Você vê, o cara mente bem, né? Mineiro, né? Muito bem. Não, mas quando quiser, passa que a gente publica, mas é agosto, né? É agosto. Você viu que foi bom, né? É agosto. Mas eu estou vendo aqui quase o teu time, até a Camila, aqui, Rafaela, enfim, né? E claro, o Rafael e o Bruno Crispim, que para mim certamente é um dos melhores que tem ali. Não é tendência, não, é porque eu vejo dessa forma. Não é flamenguista, é palmeirense, mas é boa pessoa, sem dúvida. Gente, foi isso, esse bom papo. Volta aqui depois dessa MP, vai ser um MP que a gente está supondo, claro, para a gente falar quais foram os impactos. Fica o convite. Queria agradecer a você que nos acompanhou até agora. Esse é o DUV, esse é o Diário de uma Vida Elétrica, sempre gente muito bacana, com uma trajetória também energética passando por aqui. Não deixe de assistir, não deixe de seguir a gente, não deixe de compartilhar. Queria agradecer ao time da Fontana Filmes, que está conosco desde o início desse projeto. Nós estamos gravando aqui no estúdio em Campinas. Agradecer a Go and Grow também por estar conosco todo o trabalho de marketing junto com o DUV. E, claro, aos nossos patrocinadores, Altoma, Caputo, Bastos e Serra, Advocacia, a EMAI e também a TTS Energia por apoiar a gente para fazer isso. E, claro, Pedro, muito obrigado por você ter aceitado o convite, ter vindo, o mínimo contado essa história bacana e... Eu que agradeço. Poxa, muito obrigado mesmo. Eu sou um jovem no setor de energia, né, perto dos seus entrevistados, mas fico muito honrado de ter compartilhado minha experiência pessoal e, de uma certa forma, dos projetos, da nossa experiência, o que está acontecendo no setor. Muito obrigado mesmo, grande prazer. Assim que você chamar, eu volto. E conto com você também no nosso evento para um grande Você não quer passar da... Ainda não. Obrigado. Valeu, doutor. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Até lá.